Muito bem. Nós vamos passar aqui para os exercícios da categoria entrada de dados. Considere como entrada de dados todo aquele processo em que nós recebemos algum dado para podermos efetuar um determinado processo. A título de exemplo, nós podemos olhar para o contexto de uma calculadora. Para podermos ter a soma de dois números, que seria o processo, antes ou previamente deveríamos receber os dois números. Então, este processo de nós recebermos estes dois números, nós chamamos de entrada de dados. Podemos olhar também para um sistema de cadastro de clientes, onde o processo em si é cadastrar determinados clientes. No entanto, para podermos cadastrar determinados clientes, antes precisamos receber os dados do cliente. A isto nós chamamos de entrada de dados, olhando para o contexto da programação. No entanto, temos aqui o exercício 3, não é? Da categoria entrada de dados. Crie um fluxograma que leia pelo teclado uma mensagem e de seguida exiba na tela a mensagem lida. Então, quando nós vamos resolver exercícios, à medida que eles vão tornando-se complexos, é importante que o programador desenvolva capacidade suficiente para primeiro entender o problema e depois passar para o processo de criação ou de proposta de solução. No entanto, de nada nos adianta corrermos para a ferramenta sem antes percebermos o que é que nos estão a pedir. Então, só para podermos entrar aqui num consenso em relação a este exercício. Basicamente, este exercício pede que se crie um fluxograma. Até aqui, tudo bem. Mas diz o seguinte, que leia uma mensagem pelo teclado. Então, o que isso significa? Olhando para o contexto do computador, não é? Teríamos aqui um computador, não é? Em que o utilizador vai digitar uma mensagem. Então, este processo de digitação da tal mensagem, nós denotamos como a leitura pelo teclado, não é? E é também uma das formas de entrada de dados. Existem várias, não é? Mas a nível da programação, esta é mais comum, não é? A leitura de dados pelo teclado. Depois de fazer esta leitura da mensagem pelo teclado, o exercício pede que esta mesma mensagem seja exibida na tela. Como nós vimos, este processo de exibição fizemos aqui na categoria de saída de dados. Então, tudo aquilo que é exibido numa tela é saída de dados. Então, vamos voltar aqui para a nossa ferramenta. Desta vez vou fazer um bocadinho mais rápido, não é? Por questões de logística de tempo da aula, que é para esta aula não ficar muito extensa e confusa. No entanto, podemos aqui selecionar o início, demarcamos aqui o início. De seguida, se formos a voltar aqui, o primeiro passo é que seja lido pelo teclado uma mensagem. Então, para podermos ler pelo teclado uma mensagem, isto é a entrada de dados, nós utilizamos o mesmo símbolo da saída de dados. Nesta notação básica, existem algumas outras notações um bocadinho mais complexas para a criação de fluxogramas, em que existe um símbolo específico para a entrada de dados e existe um símbolo específico para a saída de dados. Mas aqui nós estamos a usar uma notação básica, tanto é que só foram apresentadas apenas 5 figuras. Mas todas estas fazem parte de fluxogramas e podem ser utilizadas de acordo com o seu contexto. Mas o que vai variar aqui é a diferença sim, que é da notação a ser utilizada. Nós estamos a utilizar uma notação básica e universal, não é? Onde nós vamos encontrar em qualquer parte do mundo. Então, pediram-nos ali uma entrada de dados. Lembrando que a entrada de dados nós utilizamos através desta figura, não é? Só para redimensionar aqui. E se para a saída de dados nós denotamos com o comando escreva, a entrada de dados deve ser denotado com o comando leia. Então, vamos escrever aqui o comando leia, não é? E dentro de parênteses, nós vamos colocar o contexto desta leitura. O contexto desta leitura é o propósito dela, isto é, o que é que nós pretendemos ler. Neste caso em específico, pretendemos ler uma mensagem. Então, o que é que nós vamos colocar? Leia mensagem. Mensagem que é o contexto, isto é, o computador, não é? Este fluxograma tem um início e de seguida vai ler uma mensagem. Então, denotamos aqui o comando leia e dentro de parênteses colocamos aqui
o contexto, que é a mensagem em si. Então, só para redimensionar um pouco a figura, está um bocadinho extensa, centralizando, não é? De seguida marcamos aqui o fluxo, não é? Este fluxo é a ser seguido, que eu quero dizer que vamos ser do início para a leitura da mensagem. Depois da leitura da mensagem, o que é que nos é pedido? Então, temos aqui a leitura da mensagem, de seguida exiba na tela a mensagem lida, isto é, vamos ler esta mensagem onde o utilizador provavelmente vai digitar alguma coisa e de seguida pretendemos exibir na tela a mensagem lida. Lembrando que utilizamos o mesmo símbolo para entrada e saída de dados. Para ler a entrada, usamos o comando leia, para a saída, utilizamos o comando escreve. Então, vamos colocar aqui o símbolo para a saída de dados, porque pretende-se que a mensagem lida seja exibida na tela. Então, vamos colocar aqui uma outra figura e de seguida vamos colocar o comando escreve, que permite a saída de dados. No exercícios da categoria de saída de dados, quando utilizamos o comando escreve, as mensagens nós colocamos, ou melhor, os textos, não é? Hello World e este texto do segredo de um bom programador, nós colocamos dentro de aspas. E não foi por acaso que foi feito assim. Isto é, na programação, tudo aquilo que é colocado entre aspas vai ser exibido tal e qual foi escrito. Se eu colocar o comando escreva e coloco aqui entre aspas Hello World, significa que na tela do computador vai aparecer a mensagem Hello World. Significa que tudo que está entre aspas é um texto e vai ser apresentado tal e qual foi escrito. Mas se nós formos a voltar para este exercício, reparem que nós temos aqui uma leitura de uma mensagem, mas nós não temos ainda a mensagem, nem conhecemos qual mensagem. Porque o seu utilizador, não é, à medida que for utilizando este programa ou este fluxograma, vai ler determinadas mensagens e é impossível identificar ou prever que mensagem o utilizador vai digitar. Então, reparem que nós não temos uma mensagem específica, é uma mensagem abstrata, ainda não temos conhecimento. Só teremos conhecimento quando estivermos já neste processo de saída de dados, depois da leitura. Então, como é que nós fazemos para exibir esta mensagem? Se nós colocarmos mensagem assim como está, dentro de aspas, isto significa que na tela do computador será impressa a palavra mensagem. E não é o que nós queremos. Nós queremos que seja impresso tudo aquilo que for digitado aqui pelo utilizador. Então, para podermos exibir o conteúdo, não é? Deste contexto mensagem, nós vamos representar aqui no comando escreve o contexto, mas sem aspas. O que significa que tudo aquilo que for escrito aqui vai ser apresentado deste lado. Agora, se demarcarmos ou se deixássemos com aspas, não é? A palavra mensagem, apenas teríamos na tela escrita a palavra mensagem, o que não é do nosso interesse. Então, esta é a forma de representarmos, não é, a saída de dados. Lembrando que agora já são dois conhecimentos que você tem em relação à saída de dados. Quando escrevemos o comando escreva e colocamos aqui alguma coisa dentro de aspas, significa que vamos exibir na tela tudo aquilo que nós colocamos dentro de aspas. Agora, se nós colocamos assim como está, não é, um contexto sem aspas, significa que vamos exibir o conteúdo deste contexto. Mas de onde é que vem o conteúdo deste contexto mensagem? O conteúdo deste contexto mensagem virá deste processo onde o utilizador vai digitar aqui alguma mensagem. Certo? Então, temos aqui o início, leitura da mensagem. Então, temos de marcar aqui o fluxo, não é, da leitura. Vamos para exibição. Então, puxamos aqui, exibição. Temos aqui a exibição, só para dimensionar um pouco. Não é? O exercício pede que seja lida uma mensagem, de seguida impressa na tela. E por fim, não temos aqui nenhuma atividade. Então, podemos terminar aqui o nosso fluxograma. Então, demarcamos aqui o fim. Teremos aqui o nosso fim.
só para poder centralizar um pouco. Lembrando que precisamos sempre de um fluxo. Se nós tivermos figuras dispersas, ainda não teremos concretamente um fluxograma feito. Por um fluxograma e um algoritmo, não é, representam sequência de passos. É importante saber o que vem depois do que. Então, é por isso que não devemos nunca nos esquecermos de representarmos estes fluxos, não é? Os fluxos são as setas a serem seguidas. Vamos agora passar para o segundo exercício, não é? Para o segundo exercício. O segundo exercício da categoria entrada de dados pede que se crie um fluxograma que leia pelo teclado o nome e a idade do indivíduo e de seguida imprima na tela os dados lidos. Então, enquanto neste exercício nós lemos uma mensagem e exibimos na tela, lembrando que só para elucidar um pouco, repare que neste exercício nós temos aqui exiba na tela, imprima na tela. É geralmente a mesma coisa, não é? É tudo saída de dados. O que pode diferenciar no contexto real, não é? Seria como esta saída de dados apresentaria-se. Mas aqui estamos num contexto abstrato, estamos na programação, então nós vamos abstrair o mais possível que nós conseguirmos. No entanto, considere para estes dois exercícios, exiba na tela e imprima na tela como sendo a mesma atividade que corresponde à saída de dados. Então, o exercício pede que se leia pelo teclado o nome e a idade, né? Então, são duas coisas que pretendemos ler pelo teclado de um indivíduo. E de seguida, imprime na tela os dados lidos. Quais dados? O nome e a idade. É importante fazermos esse exercício de compreensão do exercício antes de partirmos para a resolução. Assim, conseguimos maior gestão do tempo e possibilidade de maior acerto. No entanto, vamos à resolução deste exercício. Voltando aqui para a resolução, né? Para o ambiente assim que é de resolução, vamos demarcar o início. O início aparece em todos os fluxogramas. Todo fluxograma tem que ter sempre o início. Então, não se chateie quanto a esta representação. Então, vamos ter aqui o início. De seguida, nos é pedido que seja lido o nome. Então, vamos ler aqui o nome. Lembrando que utilizamos também o mesmo símbolo, não é? Até agora só utilizamos dois símbolos, não é? Que é a saída e a entrada de dados. Então, se a ideia é lermos o nome, temos que ter aqui o comando, não é? O comando para leitura de dados é o comando leia. E de seguida, colocamos o contexto desta leitura, que é nome, não é? Vamos ler aqui o nome, só demarcar aqui o fluxo, não é? Vamos ler aqui o nome. De seguida, vamos ler a idade, é o que nós temos aqui. Vamos ler o nome e a idade de um indivíduo. Então, vamos puxar de novo a mesma figura, ou o mesmo símbolo. Ok. De seguida, vamos ler, né? Aqui, vamos colocar a leitura. Temos aqui a leitura do nome. De seguida, vamos colocar leia idade, que vai nos permitir fazer a leitura da idade. Então, só para alinhar um pouco. Então, lembrando, temos que ter também aqui um outro fluxo. Então, selecionamos e puxamos, né? Esta figura está um pouco pequena. Ok. Então, temos aqui o início, a leitura do nome. O utilizador vai digitar lá o seu nome. Temos a leitura da idade. O utilizador também vai digitar a sua idade. De seguida, o que é que nos pediram? Pediram para exibir na tela o nome e a idade lida. Então, vamos usar também a mesma figura. Então, para a exibição aqui dos dados, nós poderíamos ter duas figuras, não é? Uma para exibir o nome e outra para exibir a idade. Mas existe a possibilidade de exibirmos o nome e a idade numa mesma figura. Como é que é feito isto? Então, vamos fazer através do comando escreva, não é? Que é o contexto, não é? Que é o que nós pretendemos exibir a saída de dados. E de seguida, podemos colocar aqui o contexto, que é o nome. Vamos exibir o nome.
E se pretendemos exibir mais alguma coisa, não é? Podemos separar por vírgulas, não é? Separamos por vírgulas. Então podemos ter aqui, escreva nome, vírgula, idade. Temos nome, vírgula, idade. O que significa que vamos exibir na tela nome e idade. Esta vírgula não vai aparecer. Esta vírgula vai funcionar como um separador, não é? O que nós chamamos da programação do operador de concatenação, certo? Então, esta vírgula apresenta-se como um separador. Então, podemos colocar aqui o fluxo. Ok? Que significa que vamos ter aqui o início, a leitura do nome, a leitura de idade e a saída, não é? Do nome e da idade. E de seguida, podemos ter aqui o fim, não é? Que vai demarcar o fim do fluxograma. Então, podemos selecionar aqui o fluxo, não é? Só para um bocadinho alinharmos aqui. Temos aqui o nosso fluxograma do exercício 4.